Eu achei muito interessante, como eu falei, que eu estava querendo muito conversar com uma pessoa aqui que é dubladora. Eu já tentei até entrar em contato com, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela deu vida à Ellie do The Last of Us Parte 2 aqui no Brasil. Mas eu não consegui contato. Então, que legal, cara, que legal. Eu até queria te saber de você agora, até engatando nesse lance da dificuldade. Como é que funciona o processo de preparação para dublagem de algum personagem? Tipo assim, quais são os principais requisitos para construção daquele personagem que você vai dublar? Como é que você se prepara? Esse é o ponto, você nunca sabe o que você vai dublar até você chegar no estúdio, então não existe, Ah, não existe isso. É sempre uma sério? surpresa, sério. Não é como um trabalho de ator, atriz. Você chega lá e fala: "Ó, página tal, o personagem é esse, se ele é relevante, eles contam uma breve história", tanto que a Valentina, ela foi mudando, né, a personalidade, ela foi se revelando com o tempo. Eu não sei até onde eles tinham, não tinham, mas foi chegando pra mim aos poucos. Se vocês repararem, o início ela tá muito mais normal, mais meiga, mais ok, assim, e com o tempo que aí vai ficando uma coisa mais maquiavélica, porque eu fui entendendo a personagem. E eu falei: "Gente, ela é completamente maluca", e eu não sabia disso, sabe. A gente tem Aham. o briefing, o diretor passa, fala e ele dirige, mas a gente vai muito na voz que a gente ouve. A gente ouve a versão em inglês para gravar a versão em português. Ou em inglês ou na língua que tiver o jogo, né. E Uhum. aí a gente ouve aquela intenção e reproduz aquilo na nossa língua. E com a ajuda do diretor. Mas todo esse background dela, eu não tenho, não tinha sabe, olha, essa aqui é a história toda dela, você aconteceu isso, aquilo, lá na frente ela vai, então, tipo, não deu pra construir, não dá pra construir, você constrói na hora. Então, por Uhum. muitas vezes, até ouvindo depois do trabalho pronto, eu falei: "Nossa, se eu tivesse noção do que ela ia se tornar no final, talvez eu tivesse feito diferente no início". Porque ela vai tendo essa transformação, mas não, enfim, daria pra melhorar. Sempre dá, né, sempre dá pra melhorar. A gente Sempre fica dá. achando defeito em tudo. Nossa, mas eu achei que era tipo assim, igual coisa que a gente vê na TV, sabe? Chega o roteiro na sua casa, aí você dá uma estudada e tudo mais. Mas isso tem um motivo específico? É pela espontaneidade ou por quê? Não, é porque é muito dinâmico. Se você fosse mandar, às vezes você vai para um estúdio, você grava 2, 3 produções, então é tudo muito rápido. A não ser que você já esteja fazendo um personagem, que você já sabe o que você vai fazer, porque aquele personagem já é um personagem grande, que você vai lá sempre dublar aquilo, mas é muita coisa que você dubla. Então, às vezes você vai para o estúdio, primeiro você nunca sabe, o que vai dublar, e segundo, é na hora, porque você terminou um, você: "Ah, beleza, eu tenho mais vozes aqui pra gravar". Então você grava o principal em um, aí você vai e faz o vozerio no outro, que é aquela vozinha de fundo, aí você faz apoio no outro, que é aquela: "Oi, aceita um café?", que é assim. Então, assim, se eles fossem parar pra mandar o roteiro pra todos os dubladores de todas as coisas, às vezes você entra numa produção pra falar "oi", entende? Então, para isso que tem o diretor. O diretor assistiu a série, assistiu o filme, sabe de tudo que se trata, o jogo e tudo mais, e ele vai te situar. Se precisa, porque às vezes não precisa, às vezes é só um vozerio ou só uma coisa que você vê. Aí é uma garçonete oferecendo, perguntando se eles já escolheram. Então não precisa saber a história, não precisa saber se os dois estão putos, que estão, tava bravo, ou estão terminando um relacionamento. Não, eu só sou a garçonete que vou falar oi. Então, nesse caso, eu não preciso necessariamente saber a história para fazer, a não ser que eu seja a pessoa que tá terminando, apareceu a primeira vez, ó, seguinte, ela acabou de brigar com o pai e ela tá encontrando o namorado e ela vai terminar com o namorado agora. Então ela tá super triste, não sei o quê. Beleza. Aí você tem, mas é na hora, sempre na hora. Caraca, velho. Eu tô em choque. Agora eu entendi a dificuldade ainda extra de você dublar uma personagem assim como a Valentina, como tu falou. E quanto tempo que durou aí de gravação? Não sei se foram horas ou dias pra dar vida a essa personagem. Foram horas, mas em dias diferentes. Então eu ia, fazia 2 horas, ia, fazia 3 horas, ia, fazia mais 3, ia, fazia mais 2, porque eles iam gravando por partes, né. Acho que depende de quantos anéis, né, ou no caso do game eu não sei exatamente como é que é a conta, mas, de quanto você tem que gravar. Daí eles falam: "Ai, Paula, preciso de 2 horas sua, preciso de 3 horas, preciso de 4 horas". E por aí vai. E aí você chega lá, grava
e aí vai embora e o outro entra e grava. E assim vai o dia inteiro e no próximo dia você vai de novo. O que é muito bom, inclusive, não ser muito assim, porque game é uma coisa que detona a voz. Você faz em game o que você não faz. Porque, por exemplo, você faz uma série, um filme, um reality show, tem nuances. Então, um filme não é só gritaria o tempo inteiro, ou não é só briga o tempo inteiro, sabe? Que você vai ter que, sabe, colocar muita coisa na voz. Agora, no jogo, você vai gravar frases específicas. Então, se ela tá no meio da guerra, abaixem! Todos agora! Vamos atacar! Sabe? Então, você fica gritando o tempo inteiro. E, lógico, tem as frases menores, mas tudo que é pra cima, você fica um tempão fazendo muita coisa. Então, até o pagamento da dublagem é diferente do pagamento da localização de games, que chama localização, não chama dublagem, né? E é Uhum. diferente, você ganha mais quando você faz game. Doido, né? Caraca, que interessante. E até por essa, como é que fala? Assim, por demandar muito de você, tem algum cuidado físico que você tem que tomar pra cuidar da tua voz? Ah, sim, com certeza. Os cuidados básicos com voz, de até quando você usa muito a voz, que não tem muito jeito, assim, aquecer, desaquecer, aprender a não gastar tanto a voz, sabe? E fazer o negócio, mas sem ferrar, né? Porque é o seu instrumento de trabalho. E às vezes você termina esse que você tá na maior, né? O berro e grito e briga e vai para uma outra escala. E aí, se você tiver sem voz, o que que faz? Por várias vezes eu terminava jogo e falava: "Ai, meu Deus, eu tenho outra escala, socorro". E aí respirava fundo, fazia uns exerciciozinhos para voltar, e aí vamos para a próxima escala. Então tem que ter os cuidados básicos com a voz, é como se você fosse um cantor, cuidar da voz é cuidar da voz. Mas não chega a ser igual os 2 filhos de Francisco lá não, né, que quebra ovo na garganta. Não, 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 não. A gente tem técnicas reais, assim, estudadas que funcionam para aquecer, para aumentar a tecitura, enfim, tem várias coisas aí. Até porque eu canto, então não é de hoje que eu tenho esse cuidado, esse trabalho com voz, né? Eu não sei como Uhum. é para outros dubladores, mas para mim eu sempre tive esse cuidado por sempre ter trabalhado com a voz desde cedo, desde pequena. Ah, legal, legal. E você já falou que a Valentina, assim, foi uma personagem, tipo, muito diferente de você. Eu queria saber como é que foi a tua relação com o fim da personagem naquele arco, naquela história, e qual, se você chegou a ter alguma relação com ela, assim, de se preocupar ou de, pô, o que que tá acontecendo, o que vai acontecer. Vou te contar um negócio que vai te deixar chateado. Ai, Eu não meu tinha Deus. ideia da história dela. Eu não sabia quando terminou. Não tinha ideia. Terminou? Ah, tá bom, acabou. Tá. Mas o Pra roteiro mim não só tinha seguiu fala. uma ordem cronológica, assim? Não. A gente segue por outras coisas, baseado em outras coisas e não na historinha. Você não segue a historinha. Então eu não sabia. Eu gravava as Caraca! frases de uma cena, frases de outra cena. Mas eu não sabia de onde é que estava vindo, para onde estava indo. Tinha frases que eu não sabia por que cargas d'água ela estava falando aquilo. Eu só falava. Então, às vezes, eu tava assim, gente, não E faz não tinha sentido nada nenhum pra isso pra você mim. assistir também, tipo assim, não tinha Não cenas de tem. gameplay, nada, é só o texto, a voz, a E a voz, entonação. sim, só isso. Caraca, meu É Deus, incrível. mano, eu tô até estupefato aqui, sabe? Porque pra mim era uma coisa totalmente mais organizada, entre aspas, assim, sabe, pra você dublar. Organizado, mas de forma que fique certo para quem tá programando o game, né. Então pra Aham. gente, a gente não consegue ter uma visão geral ali da história, do que tá acontecendo, mas, pra galera que tá fazendo, provavelmente essa é a forma mais fácil de fazer, de colocar os áudios pra sincar bonitinho, né, na ordem que tem que ser. Ah, legal, legal.